Olá, no Direito Sem Fronteiras desta semana, vamos falar sobre as eleições presidenciais norte-americanas deste ano. Um dos desafios é realizar o processo eleitoral em meio à pandemia do novo coronavírus. Outro desafio é conter a disseminação das chamadas fake news. Mesmo assim, o pleito vai acontecer na data prevista. Veja na reportagem. Será disputada no dia 3 de novembro de 2020 a eleição presidencial de número 59 nos Estados Unidos. De um lado, o republicano Donald Trump tenta se reeleger em meio a um momento de crise no governo. Do outro, o democrata Joe Biden, ex-vice-presidente de Barack Obama, vem ganhando força nas pesquisas de intenção de voto. O eleitor tem a opção do voto impresso em papel e presencial, mas, em meio à pandemia de coronavírus, a opção do voto pelo correio vem ganhando adesão. Embora milhões de americanos votem por essa modalidade há anos, o presidente Trump vem questionando a possibilidade de fraude. Outro desafio é conter a disseminação das chamadas fake news. Nas eleições presidenciais de 2016, elas tiveram mais alcance nas redes sociais como fonte de informação do que grandes jornais de credibilidade. Por este motivo, este ano, o Facebook vai bloquear a publicação de novos anúncios e mensagens políticas nas suas páginas sobre as eleições presidenciais americanas, uma semana antes da votação. Para debater o assunto, vamos conversar via Skype com Douglas de Castro, pós-doutor em Direito Internacional, e com Daniele Cassucci, especialista em Direito Processual. Muito obrigado aos dois pela presença aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com a doutora Daniele. Em que medida a pandemia pode prejudicar as eleições norte-americanas? As eleições americanas aí vêm sendo destaque, inclusive aqui no Brasil, várias especulações. A pandemia, o Trump, num primeiro momento, ele tentou minimizar aí o impacto da pandemia do novo coronavírus, tranquilizando todo mundo, adotando uma postura reativa e até mesmo combativa ao vírus, e, entretanto, a doença veio avançando, veio ganhando uma proporção e preocupando aí todos os Estados Unidos, inclusive essa parte das eleições. E a prejudicialidade dessa questão da pandemia pelo novo coronavírus é a questão do voto aí por correio, em que o atual presidente ele tem uma preocupação com a fraude, né, por conta do voto ser pelo correio. Apesar disso já acontecer nas eleições americanas, o voto pelo correio ele passa na mão de muitas pessoas, e aí isso suscita, né, essa questão se pode ter fraude ou se não. Não que os outros métodos sejam completamente, absolutamente seguros, mas essa questão aí do voto pelo correio, desse temor pelo pessoal sair de casa, os eleitores saírem aí. Então, o voto pelo correio, nesse momento, é o que mais preocupa e a maior dificuldade que os Estados Unidos atravessam. E foram surpreendidos aí, porque o impacto do vírus veio forte, bateu e não está recuando. E mesmo assim, as eleições estão praticamente aí, elas acontecem em 3 de novembro, né? Está muito próximo. E as maiores preocupações e os desafios deles, essa questão dos eleitores, do voto aí, o correio, pelo correio é uma novidade, em tese, porque eles não estão habituados com isso. Apesar de eles terem também as urnas, os votos impressos e os votos presenciais, o voto pelo correio aí vai ser a grande opção para barrar e conferir segurança ao eleitor. O Brasil não conhece essa experiência do voto pelos correios. O senhor pode explicar como é que funciona nos Estados Unidos? Quais são as regras e por que está havendo uma polêmica em torno disso? Por favor. Claro, com certeza. Olha, o voto pelo correio, lá nos Estados Unidos, ele já existe há algum tempo. E, na verdade, segue a mesma sistemática que aqui no Brasil. Na verdade, é similar. Aqui no Brasil, a gente justifica o não comparecimento, mas lá nos Estados Unidos, o eleitor ele pode se registrar na modalidade absentee, ou seja, ele vai estar ausente, e aí, então, ele pode receber a cédula por correio
e enviar essa cédula de volta para a sua sessão de voto. Será uma votação, eu concordo com a doutora Daniela, ela vai ocorrer, ou seja, nem durante a gripe espanhola, nem tampouco durante as guerras, as votações elas foram adiadas, então ela vai acontecer e vai ser um misto de votação por correio e votação presencial. Dentro da presencial, nós vamos ter aí muitas situações em que vão haver os chamados drive-thru, né? Ou seja, o eleitor ele não precisa descer do carro para depositar o seu voto. Então, será assim uma votação com vários métodos. Mas eu só gostaria de, para finalizar, ressaltar uma coisa. Eu acho muito estranho que a essa altura, né, nós estejamos discutindo, lá nos Estados Unidos principalmente discutindo essa questão do voto presencial e esses estados aprovando estas leis, né? Porque existem vários estudos pelo mundo estabelecendo que o ato do eleitor comparecer à votação é uma atividade de baixíssimo risco. Então, eu sinceramente, eu não vejo muito sentido nessas discussões, mas, de qualquer forma, como a legislação é estadual, então a gente vai ter que observar cada estado regulamentando a forma de votação. Doutora Daniele, e há a constatação, ou se não, pelo menos a expectativa, melhor dizendo, de que a votação pelos Correios beneficie mais um do que o outro candidato. A senhora pode explicar isso melhor, por favor? As eleições, a questão do voto pelo correio, há quem diga aí, né, as perspectivas que tem é que se beneficiem mais os democratas. Mas tudo isso, assim, são apenas especulações. A gente não seria interessante a gente ser tendencioso, porque assim, são só pesquisas que você faz, mas beneficia o voto. Os estados, a partir do momento, dependendo dos delegados, quando eles escolhem, aí que eles determinam que o voto vai ser pelo correio. Então, assim, com base nessas pesquisas e nessa perspectiva aí, há um entendimento de que os democratas seriam beneficiados. E, doutor Douglas, eu, em toda a minha vida, acompanhando notícias internacionais, eleições nos Estados Unidos, jamais poderia supor que, em algum momento, pudesse haver alguma sombra de dúvida sobre a aceitação de um resultado eleitoral num país como os Estados Unidos. E agora a gente está vendo que o próprio presidente Trump diz que pode ser que não aceite, que rejeite o resultado. Como é que o senhor avalia isso? Olha, boa parte daquilo que o presidente Trump ele vem colocando ocorre justamente com a queda da popularidade dele, em razão de como ele tem manejado a pandemia do coronavírus nos Estados Unidos. E com isso o crescimento da chapa de Joe Biden tem feito com que ele utilize alguns expedientes, e um deles é justamente esse, né? Ou seja, lançando aí dúvidas a respeito da votação por correio. Historicamente, as fraudes ou votos anulados que são enviados por correio nos Estados Unidos, eles representam menos de 1% do total de votos enviados por correio. Então, a meu ver, a questão aí é muito mais de retórica, né? E em se tratando do presidente atual e concorrente aí ao segundo termo, eu diria que esse é muito mais o caso, né? Inclusive, dentro desta retórica, ele colocou que aqueles que votassem por correio deveriam comparecer, né? Deveriam comparecer pessoalmente e votar pela uma segunda vez só para garantir que os seus votos seriam computados, né? Ou seja, o presidente, no estado da Geórgia, especificamente, votar 2 vezes é crime, ou seja, o próprio presidente incentivando os cidadãos
a cometer um crime eleitoral. Mesmo que seja retórica, como disse o doutor Douglas, esse tipo de névoa, de nuvem sobre as eleições norte-americanas, de alguma forma mudam a forma como a gente pode encarar a democracia norte-americana? A essência da democracia norte-americana fica ameaçada ou isso é um exagero? Isso pode ser interpretado de duas formas. Eu entendo que, de certa forma, concordo plenamente, o Dr. Douglas explanou aí exatamente esse receio, né, do Trump que ele tem. E essa questão, eu não acho que isso ameaça as eleições, mas isso também nos faz ter uma reflexão. Então, assim, eu entendo que são medidas que é normal você se questionar se aquilo vai ser saudável, se aquilo vai ter fraude, se vai ser correto ou não, e muito bem pontuada essa questão lá da Georgia, se votar 2 vezes é crime. Aqui também, né, nós temos no nosso Código Eleitoral, se votar por 2 vezes também constitui crime, mas eu não acho que isso coloca em xeque assim, a credibilidade. É uma briga muito dos candidatos também que estão ali e da pressão dos dois que estão ali. Então, acho que tem os dois lados aí da moeda. Tem um lado que coloca em xeque, a gente se faz alguns questionamentos, se aquele procedimento ele é seguro, ele tem um substrato plausível, verossímil, ou se é só mais uma reação combativa para desviar o foco e acabar atingindo outros objetivos de maneira estratégica. Doutor Douglas, a gente precisa falar das fake news, mas eu quero reservar esse assunto para daqui a pouquinho. Antes, eu pediria que o senhor falasse um pouco sobre o processo eleitoral norte-americano, sobre as regras, ainda que isso, de 4 em 4 anos, as pessoas relembrem disso, é sempre um pouco confuso para a maioria de nós brasileiros, que temos um sistema muito diferente. Então, eu pediria que o senhor nos explicasse como é exatamente o sistema norte-americano e as principais diferenças para o sistema brasileiro. É um sistema bem complexo, né? Bom, a eleição nos Estados Unidos ela é uma eleição indireta. Então, no dia 3 de novembro, os eleitores eles vão comparecer para eleger, na verdade, os seus representantes, né? Representantes que farão parte do chamado colégio eleitoral, que é uma criação da própria Constituição norte-americana no seu artigo 2º. Então veja, quando o eleitor ele comparece, ele tá votando, né, num representante seu. Veja, ele não está votando para o representante, para o deputado, para senador. Essas pessoas não podem fazer parte do colégio eleitoral. Tá? Então ela vai votar em pessoas do seu estado, e a votação é estadual, e ali vai ser feita a eleição daqueles membros. No dia, na primeira segunda, depois do dia 12 de dezembro, aí então esse colégio eleitoral, ele se reúne, tá? Estado por estado, e aí então faz a votação. Então veja, nesse processo, né, o colégio eleitoral, ele é formado por 538 membros, que é o mesmo número da soma dos deputados e senadores no Congresso, que é a questão da representatividade por cada estado. A doutora Daniele falou sobre a Califórnia, que é o maior colégio eleitoral, com 55, depois o Texas, com 38, a Flórida e assim sucessivamente. E é exatamente por isso que nem sempre aquele que é mais votado popularmente é eleito presidente. Para que ele seja eleito presidente, aí é bom pontuar essa diferença, porque lá a votação ela é feita por esse colégio eleitoral, a votação é feita para o cargo de presidente e para vice-presidente. Tá? Então, os membros do colégio eleitoral eles vão votar para presidente e para vice-presidente. E para que ele seja eleito, né, o presidente e vice-presidente, eles precisam ter maioria absoluta, o que significa 270 votos. Tá? A pergunta que se faz bom, e se nenhum deles atingir a votação? Né? No caso do presidente, a Câmara dos Representantes, ou a Câmara dos Deputados deles lá,
vai escolher. E aí vai depender muito da maioria que está formada ali, que hoje, né, que atualmente, a maioria é democrata. E o vice-presidente não recebendo os votos suficientes, aí é o Senado que vai escolher. Tá? Então, nós podemos, vamos supor que nessa eleição nós tenhamos aí nenhum dos dois candidatos, né, seja para presidente, seja para vice, eles consigam a maioria absoluta. Então, em tese, nós poderíamos ter um presidente democrata e um vice-presidente republicano, que seria uma bagunça. Bem, como eu disse, a gente vai falar de fake news, mas eu vou pedir um minutinho, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já para falar mais sobre esse assunto. Até já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje nós falamos das eleições presidenciais deste ano nos Estados Unidos. Eu estou conversando com o Dr. Douglas de Castro, pós-doutor em Direito Internacional, e com Daniele Cassucci, especialista em Direito Processual. Eu volto com a pergunta para a doutora Daniele. Doutora Daniele, a questão das fake news, nós falamos disso no bloco anterior, foram muito presentes nas eleições de 2016, quando Donald Trump foi eleito presidente. Depois, nas eleições legislativas, 2 anos depois, isso se repetiu. E agora, nas eleições presidenciais, tudo indica, nós teremos o mesmo fenômeno. Que peso, afinal, essas fake news, essas notícias falsas, têm num resultado eleitoral nos Estados Unidos? Depois a gente pode até falar de outros países, porque esse é um fenômeno a essa altura internacional. Basta lembrar o Brexit no Reino Unido, as eleições no Brasil e por aí vai. Mas vamos falar primeiro sobre os Estados Unidos, claro, que é o tema do nosso programa de hoje. Bom, a preocupação com as fake news é gerar uma desinformação, a bem da verdade. Você tem, às vezes, uma notícia que parece ter um conteúdo verdadeiro, as pessoas não têm aí o conhecimento, às vezes, técnico e específico para poder pesquisar se aquela notícia é verídica ou não. Então, as pessoas, 95% da população não consegue ter essa certeza. Em 2016, 1 a cada 4 pessoas visitou site com fake news, com conteúdo totalmente distorcido da realidade. Porém, diversas pesquisas apontaram, e é um número significativo, né? A cada 4 pessoas, 1 visitou. Para a surpresa da conclusão da pesquisa, apontou que essas pessoas que visitaram, que tiveram acesso a essas fake news, elas não mudaram o voto. Elas já tinham o voto definido. Olha que interessante. Isso me surpreendeu também, porque a gente pensa que as pessoas que visitaram foram influenciadas, mas não. Então, representou, por mais que tenha sido um evento que é citado até hoje, essa questão de 2016, o peso das fake news, não foi um evento que, de fato, repercutiu efetivamente. Por outro lado, hoje nós temos aí uma questão dessas mensagens em massa, que são as mensagens via WhatsApp, que todo mundo tem muito mais acesso. Nem todo mundo está nas redes sociais e nem todo mundo está com acesso à internet, às notícias, às fake news. Mas as mensagens massivas, as mensagens que são disparadas em massa por WhatsApp, e a velocidade com que são replicadas, essas comprovadamente têm aí, mas não se sabe ainda o número, a porcentagem, e se as pessoas que terão acesso a elas terão o voto influenciado. Na opinião do senhor, o peso de mensagens, como dos aplicativos de mensagens, WhatsApp, etc., pode ser maior do que, como disse a doutora Daniele, se verifica nos sites? Eu digo isso porque quando você recebe, é o que a gente lê,
eu queria saber a opinião do senhor. Quando a gente recebe a mensagem vindo de um parente, de um conhecido, de um amigo, alguém mais próximo, a gente costuma emprestar um pouco mais de credibilidade àquela notícia. É isso mesmo que se verifica na prática? É isso mesmo. Eu concordo com essa visão, né? Embora os dois pontos, né, sejam os cliques em sites sabidamente de fake news e as mensagens recebidas pelo WhatsApp, o que está por trás disso, né, e aí é muito interessante porque nós estamos aí na dita era da informação, mas o que impera é a desinformação. Mas para além dessa discussão, é justamente a questão da pós-verdade, né? Ou seja, essas pessoas que a doutora Daniele mencionou, que clicam e não mudam o voto, mesmo acessando um site sabidamente de fake news, essas pessoas, elas acreditam piamente de que aquilo é verdade. É quase como se fosse uma profissão de fé. Se você olhar para as declarações que o presidente Trump hoje faz, né? A reação que ele tem é essa. Parece que aquilo que ele fala não se comprova na realidade, mas para ele aquilo parece ser a pura verdade. Ele se comporta como se aquilo fosse verdade. O papel desta pós-verdade ela é importante. É mais importante nos cliques, né, que se dão em sites sabidamente de fake news. E, claro, existe também ali no WhatsApp que a gente recebe dos nossos parentes, mas como você bem mencionou, eles emprestam uma certa credibilidade, né? Então, fica aí o alerta. Doutora Daniele, o Facebook anunciou pouco tempo atrás que uma semana antes das eleições não vai publicar anúncios relacionados a candidaturas, ao processo eleitoral, e que vai colocar especialistas para dar orientações ao eleitor, orientações práticas baseadas nas regras eleitorais, em versões oficiais, etc. A senhora acha que isso é suficiente? As grandes empresas, os grandes empresários desse setor fazem o suficiente para evitar a desinformação? A questão do Facebook, eles vão suspender, né, aí uma semana antes, é um tempo curto, porque lógico que se intensifica muito mais, né, naquela semana que antecede a votação, a internet acaba despejando muita informação e o engajamento fica aí bastante elevado, mas eu vejo a questão do Facebook é interessante e o Facebook ele vem perdendo espaço para outras redes sociais e ele precisa mostrar através de ações que ele ainda é uma rede social que tem seriedade e que se preocupa com algumas questões. Então eu vejo de duas formas. Eu acho interessante o Facebook proibir esse tipo de notícia, mas eu fiz uma pesquisa também e eu vi que pode ser extremamente prejudicial. Porque olha a seguinte situação, imagina que eu sou candidata e alguém veicula uma notícia falsa sobre mim. Tá, e quando que eu vou ter o meu direito de resposta? Na minha página, por exemplo, mesmo do Facebook. Então, eu não vou conseguir nem sequer me manifestar ali naquele momento, porque eu vou postar, o Facebook vai excluir pela política que ele adotou. Então, de um lado, ele vai coibir coisas que são importantes para saírem do caminho das eleições e tornar a questão mais turbulenta do que já está, e ele vai privar também de informações verídicas, vai privar de eventual direito de resposta ou um direito de defesa e até mesmo de propaganda do próprio candidato. O senhor concorda que, como disse a doutora Daniele, as empresas desse ramo não fazem o suficiente? Se não fazem, que medidas o senhor sugeriria para se evitar os problemas que a gente vê? Olha, eu concordo com essa visão e eu acho que as empresas, na verdade, essas empresas de mídias sociais, elas estão assim numa encruzilhada. Aliás, eu diria que a sociedade está numa encruzilhada, porque
Veja bem, às vezes nós colocamos muito peso nas empresas, só que eu tenho que levar em consideração o seguinte, é que elas são mídias sociais e não veículos editoriais. Então, a partir do momento em que há edição, então eles estariam sujeitos a uma outra regulamentação. Então, o fato de você, do Facebook agora, dizer que vai proibir ali por uma semana antes da eleição as postagens, eu acho que pode contribuir, né, pode ajudar. Não acho que seja substancial, até mesmo porque eu sou cético em relação a isso, né? Ou seja, quem são as pessoas que vão estar fazendo e vão estar determinando o que é e o que não é apropriado, né? Então, eu não vejo isso com bons olhos, mas de qualquer forma alguma coisa precisa ser feita. Bom, e nós temos aí uma outra vertente desse cyberproblema, que são os chamados hackers internacionais que estariam agindo nesse momento e, aliás, que teriam agido já desde 2016, na eleição do presidente Trump. Na época, todos devem se lembrar da polêmica em torno de supostos hackers russos que teriam tido influência no resultado eleitoral e que agora estariam repetindo a dose, além de hackers iranianos, chineses, enfim, o que há de verídico nessas afirmações e de comprovado? O governo dos Estados Unidos, eles têm uma política rígida para preservar a soberania nacional do país com relação a esses hackers. Então, aí estariam envolvidos China, Rússia também nessa questão. Ainda tem a fala, a chamada da notícia dos hackers, é a Rússia contra todos, né? Tentando aí atrapalhar as eleições que já por si só já estão atrapalhadas pela pandemia do novo coronavírus, mas também assim não se tem ações efetivas e consolidadas de que eles vão conseguir frear essas intervenções, porque eles inclusive invadem o Pentágono. As fraudes hoje, elas são o maior desafio do mundo atual que nós vivemos. São tantos tipos de fraude, e essa questão do hacker é um meio fraudulento, que a gente não consegue sequer mensurar, sequer cogitar todas as possibilidades. Então, o governo tem ações de proteção, já tem uma certa rigidez, tem experiência nisso, mas eu não vejo eu não consigo me posicionar dizendo assim, não, as medidas que eles vão adotar serão efetivas para combater aí a intervenção dos hackers. Então, eu acho que todos nós estamos sujeitos, e inclusive eles, que têm aí todos os aparatos, uma inteligência artificial muito elevada, mas eu não acho que tem alguma medida específica que vai garantir que isso não vai acontecer. Eu encaminho a mesma pergunta ao Dr. Douglas. Qual o peso real da ação desses hackers nesse processo, doutor? É claro que, em tese, né, quando você descobre indícios ou mesmo elementos de prova a respeito, por exemplo, de hackers russos atuando na Rússia, o governo norte-americano, ele poderia responsabilizar o governo russo. Só que, no caso das eleições de 2016, o beneficiário foi aquele que venceu a eleição. Então, é claro que ele não vai perseguir qualquer tipo de ação contra, né, o governo. Então, nesse sentido, fica muito difícil, né, falar em qualquer coisa relacionada a isso, porque, seja sob o ponto de vista do Estado que sofre o atentado daquele que faz, você não consegue primeiro medir os resultados e, eventualmente, a responsabilização no cenário internacional pelo direito internacional ficaria prejudicado para todos. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço muito a participação do Dr. Douglas de Castro, pós-doutor em Direito Internacional, e da doutora Daniele Cassucci, especialista em Direito Processual. Muito obrigado mais uma vez e obrigado também a você que nos acompanhou durante todo o programa.
E veja a programação, a nossa programação, no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.